Sabe quando você acorda já com a sensação de que o dia vai ser pesado, mesmo sem ter acontecido nada ainda? Parece que antes mesmo de abrir os olhos, a mente já dispara como se tivesse uma lista enorme de problemas esperando por você na porta do quarto. O coração acelera, o peito dá uma leve pressão e você pensa: mas por quê? Nem levantei da cama ainda. Isso é a ansiedade mostrando a cara. E não precisa ser só de manhã, pode acontecer em qualquer momento. Você está deitado, tentando descansar e a cabeça não para. Você lembra de uma coisa que falou e acha que foi errado. Ou pense em algo que ainda vai acontecer daqui uma semana e o corpo já reage como se fosse agora. A mente cria o cenário e o corpo acredita. É como se dentro da gente tivesse um alarme de incêndio disparando mesmo quando não há fogo. Eu sei que muitas vezes a gente tenta esconder. Coloca um sorriso no rosto, finge que tá tudo bem, vai trabalhar, conversa com as pessoas, mas por dentro parece que tá rolando uma tempestade. É o coração acelerado, o estômago revirado, aquele friozinho que não é de frio. E ninguém percebe, ninguém nota. Só você sabe a batalha que tá acontecendo ali. Um amigo uma vez me disse que, pra ele, a ansiedade era como estar preso num carro em movimento sem ter controle do volante. O carro corre, as curvas aparecem e você sente que a qualquer momento vai perder o controle. É um medo constante, mas invisível. Ninguém que olha de fora imagina o que você está passando. Outro conhecido disse que a ansiedade dele não vinha em forma de crise, mas como um peso constante. Ele acordava já cansado, como se tivesse passado a noite correndo. O corpo dolorido, a mente acelerada e um pensamento que nunca ia embora. Eu tô atrasado, eu tô devendo, eu nunca vou dar conta. Não tinha pico, não tinha explosão, era um incômodo contínuo, como se alguém estivesse sussurrando no ouvido dele o tempo todo. E talvez você também sinta isso. Cada pessoa vive em ansiedade de um jeito diferente, mas todas elas entendem o quanto isso atrapalha o dia a dia. Seja nas pequenas coisas, como pedir uma informação na rua, ou nas grandes, como tomar uma decisão importante. A ansiedade rouba energia, rouba atenção, faz a gente se sentir esgotado mesmo sem ter feito nada de tão grande. E o pior de tudo é o silêncio. A maioria das pessoas não fala sobre isso. Não compartilha. Tem vergonha, tem medo de julgamento, porque ainda existe aquela ideia de que a ansiedade é frescura, que é só pensar em outra coisa, que é só respirar fundo e seguir. Quem fala isso não faz ideia do que é estar no meio de uma crise. Quem fala isso não entende que às vezes não é você que escolhe sentir, é o corpo que reage por conta própria. Eu sei que você pode estar ouvindo isso agora e lembrando de situações específicas. Aquela vez que estava no ônibus e sentiu o coração disparar, achando que ia desmaiar. Ou aquele dia que ficou ensaiando que ia dizer uma conversa simples, como se fosse uma apresentação de teatro. Ou talvez você se reconheça no silêncio. Ninguém percebeu nada, mas por dentro você estava numa guerra. E é sobre isso que eu quero conversar aqui. Sobre essa sensação que parece só sua, mas não é. Sobre esse peso que parece invisível para os outros, mas que é muito real para você. Eu quero que você entenda que sentir isso não significa que você é fraco. Não significa que você está quebrado. Significa apenas que você é humano. Que seu corpo reage de formas que nem sempre fazem sentido, mas que fazem parte do que você é. Eu gosto de pensar que a ansiedade é como uma visita chata que aparece sem avisar. Você não convidou, não queria que ela viesse, mas ela chega, entra e começa a incomodar. Você até tenta expulsar, mas quanto mais briga, mais confusão dá. Então, em vez de lutar o tempo todo, às vezes o caminho é reconhecer: ok, você apareceu de novo, mas eu não vou te dar tanto espaço assim não. A vida real é cheia dessas visitas inesperadas. Não é sobre nunca sentir ansiedade, é sobre aprender a lidar quando ela aparece. É sobre respirar fundo, lembrar que é só um alarme disparando sem motivo e seguir, mesmo que o coração ainda estiver acelerado, mesmo que a mente ainda estiver gritando. Porque no final das contas, todo mundo sente isso de alguma forma. Um colega no trabalho, um amigo de infância, um familiar próximo. Cada um tem a sua versão, mas todos carregam essa sensação em algum momento. E é justamente por isso que a gente precisa falar sobre, para mostrar que não é frescura, que não é fraqueza, que não é só com você. Se tem uma coisa que eu quero que você leve desse começo de conversa, é isso. Você não tá sozinho. Não importa o quão estranho pareça, não importa o quão pesado esteja agora, existe muita gente passando por algo parecido. E quando a gente entende isso, o peso já fica um pouco mais leve. Uma das coisas mais assustadoras da ansiedade é como ela se manifesta no corpo. Você não pede, não planeja, mas de repente sente. É como se o corpo fosse mais rápido que a mente. O coração acelera, a respiração encurta, a mão começa a suar. Tudo isso sem que exista um motivo claro, sem que tenha acontecido nada de grave. Já reparou que o corpo é o primeiro a falar? Às vezes você nem percebe que está preocupado, mas de repente está com dor no estômago.
Ou acorda no meio da noite com o coração disparado sem entender por quê. Parece que o corpo sabe de algo que a mente ainda não processou. Eu conheço um amigo que dizia que a ansiedade dele começava sempre na respiração. Ele estava de boa e de repente vinha aquela sensação de falta de ar. Não era que o ar tivesse acabado, mas parecia que o corpo tinha esquecido como respirar direito. E quanto mais ele tentava puxar o ar, mais travava. É como entrar num loop. Sentir que não consegue respirar faz você respirar ainda pior. Já um colega dizia que a ansiedade dele começava no estômago. Era como se tivesse uma pedra ali, pesada, que não deixava relaxar. Ele falava, não importa o que eu como, parece que nunca passa. O corpo reagia como se estivesse sempre em alerta, até quando não tinha nada acontecendo. E tem também quem sente nos músculos, ombros duros, pescoço travado, dor de cabeça que não vai embora. A pessoa acha que é postura, que é má posição para dormir, mas muitas vezes é tensão acumulada. O corpo carrega o que a mente não solta. É importante falar disso, porque muita gente acha que a ansiedade é só pensamento acelerado, mas não é. Ela se mostra no corpo inteiro. E quando você não entende isso, acaba se assustando ainda mais. Quantas vezes você já pensou, será que eu tô tendo um problema no coração? Será que vou desmaiar? Será que vou morrer? Tudo isso porque os sintomas são reais, são físicos, mas não vêm de uma doença específica, vem da ansiedade. E não é só o corpo, a mente também fala alto. Pensamentos atropelados, como se fosse um rádio com várias estações tocando ao mesmo tempo. Você tenta focar em uma coisa, mas a mente insiste em pular de canal em canal. Uma lembrança aqui, uma preocupação ali, um e se que aparece do nada. E quando você tenta calar, parece que fica ainda mais alto. Um familiar me disse uma vez, minha cabeça é como um computador com 50 abas abertas. Eu tento fechar uma, mas sempre abrem mais duas. Essa é a sensação mental da ansiedade. Excesso. Excesso de informação, excesso de preocupação, excesso de futuro. E sabe o que é curioso? O corpo e a mente se alimentam um do outro. O corpo dispara o coração, a mente pensa que algo está errado, o pensamento aumenta o medo, o corpo responde ainda mais forte. É um ciclo. Um círculo vicioso difícil de quebrar quando você não sabe o que está acontecendo. É por isso que tanta gente corre para hospitais achando que está tendo um ataque cardíaco, quando na verdade é uma crise de ansiedade. O corpo é tão convincente que engana a gente. Você sente de verdade. Não é invenção, não é frescura. É reação física. Eu lembro de um amigo que dizia, pra mim, ansiedade é meu corpo me pregando peças. Ele podia estar rindo com os amigos e de repente sentir uma tontura, um frio no estômago, um arrepio na nuca, como se tivesse em perigo mesmo em momentos bons. Isso gera uma frustração enorme, porque parece que você não tem direito de relaxar. E olha, não existe uma única forma de sentir ansiedade. Cada pessoa tem o seu corpo falando de um jeito. Para alguns é o coração, para outros é a respiração, para outros ainda é o estômago ou a cabeça. Mas no fim a mensagem é a mesma. Algo não está certo, mesmo que esteja. O que precisamos lembrar é que esses sinais não são inimigos. Eles são tentativas desajeitadas do corpo de te proteger. É o alarme disparando. É a luz vermelha piscando no painel. O erro não é você sentir. O erro é acreditar que sentir isso significa que você vai desmoronar. Da próxima vez que seu corpo falar assim, tenta mudar o olhar. Em vez de pensar, eu tô perdendo o controle, tenta pensar, ok, meu corpo tá em alerta, mas eu sei o que é isso. Eu já senti antes e passou. Vai passar de novo. Só essa mudança de perspectiva já tira parte da força da crise. Porque no fundo, ansiedade é isso. Um corpo tentando te avisar que algo importa. E às vezes ele só exagera na forma de avisar. Uma das coisas mais cruéis da ansiedade é que ela raramente mora no agora. Ela gosta mesmo é de viajar no tempo. Ou ela te puxa pro ontem, trazendo de volta lembranças que já não podem ser mudadas, ou te joga no amanhã, cheio de cenários que ainda nem existem. E nesse vai e vem, o presente, que é o único lugar onde a vida acontece, fica esquecido. Já aconteceu com você de deitar na cama e, do nada, lembrar de algo que disse meses atrás? Uma frase simples, que provavelmente ninguém mais se lembra, mas que fica martelando na sua cabeça como se fosse a coisa mais grave do mundo. Você revê a cena 1000 vezes, pensa no que poderia ter falado diferente, no que poderia ter feito melhor. É como assistir a um filme repetido, sempre pausado na cena mais dolorosa. Esse é o fantasma do passado que alimenta a ansiedade.
Eu conheço gente que carrega isso todos os dias. Um colega, por exemplo, dizia que a mente dele adorava rebobinar os erros. Era como se tivesse uma fita cassete que só rodava na parte dos deslizes. Uma fala atravessada numa reunião, uma prova em que não foi bem, uma oportunidade perdida. Ele revivia aquilo tantas vezes que parecia mais real do que o próprio presente. Mas também tem o outro lado, o peso do futuro. A ansiedade é mestre em criar roteiros de "e se? E se der errado? E se eu não der conta?" É como carregar uma mala cheia de preocupações por uma viagem que talvez nem aconteça. Um amigo me disse uma vez: "Eu sofro antes, sofro durante e muitas vezes sofro por coisas que nunca acontecem." Esse é o roubo do futuro. Ele tira a sua paz hoje por cenários que nem existem. E o pior é quando os dois lados se juntam. Você revive um erro do passado e já projeta como isso vai te prejudicar no futuro. É como estar preso numa máquina do tempo quebrada, indo e voltando, sem parar, mas nunca parando no agora. Um familiar me disse uma frase que eu nunca esqueci: "O futuro me pesa porque ainda não aconteceu, e o passado me pesa porque não pode ser mudado. E o presente, que é o único que posso viver, eu deixo escapar." Isso resume bem o que a ansiedade faz. Mas pensa comigo, quantas vezes você já sofreu por antecipação e quando o momento realmente chegou, percebeu que não era tão ruim assim? Quantas vezes você se castigou por um erro antigo que, no fundo, ninguém mais lembrava além de você? É como carregar uma mochila cheia de pedras invisíveis. Você anda curvado, cansado, acreditando que não tem saída. Mas a verdade é que muitas dessas pedras poderiam ser deixadas pelo caminho. Eu sei, não é simples largar mochila. O passado dói, o futuro assusta. Mas se a gente não aprende a colocar esses pesos no chão de vez em quando, nunca vai andar leve. Uma metáfora que eu gosto muito é a do pêndulo. Imagina um relógio antigo, aquele com o pêndulo balançando de um lado para o outro. A mente ansiosa é esse pêndulo. Ora no passado, ora no futuro. Mas quase nunca para no centro, que é o presente. E é ali, no centro, que a vida acontece. E como é que a gente faz para trazer a mente de volta para o agora? Às vezes é com pequenas âncoras. Sentir a xícara quente do café nas mãos, ouvir o som da chuva no fundo, reparar na respiração entrando e saindo, coisas simples, mas que te puxam para cá. Porque quando você está no presente, o passado não te prende e o futuro não te assusta. Eu sei que pode parecer difícil. A mente é insistente, ela vai tentar te puxar de volta para aquele erro antigo ou para aquele medo distante. Mas você pode treiná-la. Aos poucos, você aprende a dizer: "Não agora. O passado já foi, o futuro ainda não chegou. Agora é só isso aqui." E talvez essa seja uma das maiores lições sobre a ansiedade. Entender que o presente é o único lugar seguro. O único que você pode tocar, sentir, mudar. O passado já não existe mais. O futuro ainda não existe. Só o agora é real. Se a ansiedade rouba o agora, puxando você para o ontem e para o amanhã, a cura está em aprender a se ancorar aqui, mesmo que por pequenos instantes. Uma respiração consciente, uma pausa para sentir o corpo, um momento de silêncio. São essas pequenas portas que te trazem de volta. E quando você consegue, mesmo que por alguns segundos, estar presente, já sente a diferença. O coração desacelera, a mente fica menos barulhenta, não porque todos os problemas se resolveram, mas porque você deu um descanso para si mesmo. Ansiedade é excesso de tempo na mente. A paz é a presença. É simples, mas poderoso. Uma coisa que sempre me chama a atenção quando o assunto é ansiedade é como cada pessoa tem a sua própria história. O jeito como ela parece muda de pessoa para pessoa, mas a sensação de estar preso dentro de si mesmo é muito parecida. Eu lembro de um colega de trabalho que, por fora, parecia super confiante. Era o tipo de pessoa que sempre tinha um sorriso pronto, que fazia piada no meio de reuniões. Mas um dia, conversando mais a fundo, ele confessou que antes de cada reunião importante, ele passava por um verdadeiro caos. A mão suava, a garganta secava e ele chegava a ir ao banheiro algumas vezes só para tentar se acalmar. Ele dizia que o mais difícil não era falar em público, mas a ideia de ser julgado. "Sinto como se todos os olhos estivessem em mim, esperando eu errar." Era assim que a ansiedade se apresentava para ele. Medo constante de julgamento. Já um amigo me contou que a ansiedade dele aparecia nos lugares mais inesperados. Ele podia estar numa fila de mercado, esperando tranquilamente, quando de repente vinha aquela sensação. Coração acelerado, calor no corpo, mente disparando pensamentos como: "E se eu passar mal aqui? E se eu desmaiar? E se todo mundo reparar?" E o simples ato de esperar na fila virava um pesadelo. Ele me dizia que nesses momentos o tempo parecia não andar, cada minuto virava uma eternidade. E teve também um familiar que enfrentou a ansiedade de outra forma.
Para ele, não eram crises fortes, mas uma sensação constante, como se vivesse sempre em dívida com o tempo. Ele acordava já cansado, como se tivesse corrido uma maratona dormindo. Passava o dia com aquela impressão de estar sempre atrasado, de estar sempre devendo alguma coisa. Ele dizia: é como ter um relógio dentro de mim que nunca para de apitar. Era um incômodo que não tinha hora certa para aparecer, mas que estava sempre ali, rondando. Eu conheci também alguém que lidava com ansiedade no trânsito. Para muita gente, dirigir é rotina, mas para essa pessoa, cada vez que precisava pegar o carro, era como enfrentar um monstro. Antes de sair de casa, já começava a imaginar acidentes, engarrafamentos, buzinas, erros. O coração acelerava só de pegar a chave. Ela dizia: as pessoas acham que é só dirigir, mas para mim é lutar contra a minha mente o tempo todo. O que todas essas histórias têm em comum é que, olhando de fora, ninguém imaginava. Eram pessoas que aparentavam estar bem, que cumpriam suas rotinas, que sorriam, que trabalhavam, mas por dentro estavam enfrentando batalhas que ninguém via. E sabe o que é mais marcante? O silêncio. Quase todos eles me disseram que não contavam para ninguém por medo de serem julgados. Vão achar que é frescura, vão dizer que é drama, vão pensar que eu tô inventando. Então eles guardavam para si, carregavam sozinhos. E a ansiedade adora o silêncio, porque no silêncio ela cresce. Mas quando eles começaram a falar, a compartilhar, perceberam que não estavam sozinhos. Quando você conta a sua história, você descobre que mais gente passa pelo mesmo. Às vezes um amigo, às vezes um colega, às vezes alguém da própria família. E só de perceber isso, o peso já diminui. Talvez você também se reconheça em alguma dessas histórias. Talvez já tenha sentido um julgamento invisível numa reunião, ou o pânico numa fila, ou a sensação de estar sempre atrasado, mesmo sem estar. Talvez já tenha sentido medo de coisas que parecem simples para os outros, como dirigir ou pegar os ônibus. E se você se reconhece, quero que saiba que não significa que você é fraco. Significa apenas que a ansiedade se apresenta de jeitos diferentes, mas ela é uma visitante comum. E essas histórias do cotidiano nos lembram de algo importante. A ansiedade não escolhe hora, não escolhe lugar, não escolhe pessoa. Ela pode aparecer no silêncio da madrugada, na correria do trabalho, no meio de uma conversa leve. Mas ao mesmo tempo, elas também nos lembram que não estamos sozinhos. Sempre tem alguém passando por algo parecido, mesmo que não fale. E quando a gente fala, quando a gente compartilha, a carga fica mais leve. É como se cada pessoa carregasse uma mala pesada. Quando alguém conta a sua história, outra pessoa reconhece: ei, a minha mala se parece com a sua. E naquele instante, você já não carrega sozinha. A ansiedade, no fundo, é um ponto de conexão. Não porque seja boa ou agradável, mas porque é humana. E falar sobre ela transforma o peso em ponte. Explicar a ansiedade só com palavras técnicas nunca dá conta. Quem vive sabe que ela não é uma teoria, é uma sensação. É corpo acelerado, mente barulhenta, aquele frio no estômago que parece não passar. E às vezes, o jeito mais fácil de entender tudo isso é com imagens, metáforas que traduzem o que a gente sente. Eu gosto muito da ideia do alarme de incêndio sensível demais. Ele existe para proteger. Se tem fumaça, ele dispara. E isso pode salvar vidas. Mas imagine um alarme que toca toda vez que você acende uma vela ou faz um café. Ele te deixa em alerta, assusta, atrapalha, mesmo sem haver perigo real. A ansiedade é esse alarme interno. Ele dispara alto, mesmo sem fogo. Outra metáfora que me ajuda é a da mochila invisível. É como se a gente carregasse nas costas uma mochila cheia de pedras. Cada pedra é uma preocupação, um medo, uma lembrança dolorosa. O problema é que você acostuma com o peso, vai vivendo assim até esquecer que está carregando. Mas chega uma hora em que o corpo cansa, a caminhada pesa. A ansiedade é esse peso invisível que você não vê, mas sente o tempo todo. Tem também a metáfora da tempestade. A ansiedade é como um céu que fecha de repente. Você pode estar num dia ensolarado, tranquilo, e do nada as nuvens escuras aparecem, o vento muda, a chuva cai forte. É barulho, é desconforto, é medo de que nunca mais vai clarear. Isso aqui, toda tempestade, por mais longa que pareça, sempre passa. A ansiedade pode ser intensa, mas nunca é eterna. Um amigo me disse uma vez: para mim, a ansiedade é como estar num carro desgovernado. Você segura o volante, mas sente que não tem controle. O motor está acelerado, as curvas aparecem rápido demais e você teme bater a qualquer momento. Só que aos poucos você percebe que não está totalmente sem controle. Talvez não consiga frear de uma vez, mas pode reduzir a marcha,
pode respirar, pode ganhar controle de novo. Outro conhecido descreveu de outra forma. É como ter um aplicativo rodando em segundo plano o tempo todo. Você não vê, mas ele drena energia, descarrega a bateria, mesmo sem estar aberto. É por isso que, em dias aparentemente normais, você se sente cansado, esgotado, como se tivesse feito muito mais do que realmente fez. E tem a imagem do oceano. A ansiedade são ondas. Algumas pequenas, outras gigantes. Às vezes você flutua, às vezes parece que vai afundar. Mas as ondas não são permanentes. Elas vêm, assustam, mas depois voltam para o mar. Aprender a lidar com a ansiedade é aprender a nadar nessas ondas. Não acreditando que cada uma delas vai te afundar, mas entendendo que você pode flutuar até que passem. Eu também penso nela como uma visita inconveniente. Sabe aquele conhecido que aparece sem avisar, sempre nas horas erradas? Ele entra, fala alto, atrapalha a sua rotina. Você até tenta expulsar, mas quanto mais força usa, mais confusão cria. Então, a melhor saída às vezes é reconhecer. Ok, você chegou, mas não vai mandar aqui. Deixar a ansiedade sentar um pouco, mas não oferecer café, não dar atenção demais, porque cedo ou tarde, ela sempre vai embora. Essas metáforas não resolvem a ansiedade, mas ajudam a dar um rosto para ela. Em vez de ser um monstro sem forma, ela passa a ser algo que você entende, que você reconhece. E tudo que é reconhecido já perde parte da força. Da próxima vez que sentir o coração acelerar, a mente disparar, tenta lembrar de uma dessas imagens. Pensa, ok, meu alarme interno disparou sem motivo. Ou, minha mochila tá mais pesada hoje. Ou ainda, essa tempestade chegou, mas eu sei que vai passar. Essas frases simples, essas imagens mentais ajudam a acalmar. Porque a ansiedade é muito mais assustadora quando a gente não entende. Mas quando você consegue olhar para ela e dizer: ah, eu já te conheço, já sei quem é você, ela perde metade do poder. No fundo, a ansiedade é isso. Uma comunicação distorcida do corpo. E as metáforas são como tradutores. Elas transformam o caos em algo que faz sentido. Uma coisa que quase ninguém fala sobre a ansiedade é que, no fundo, ela também é energia. É desconfortável, é barulhenta, é pesada, mas é energia. O coração acelera, a respiração muda, o corpo se prepara para algo. O problema é que essa energia fica presa, rodando dentro da gente sem ter para onde ir. É como ter um motor ligado no máximo enquanto o carro está parado. Uma hora vai esquentar demais. Mas e se, em vez de tentar desligar esse motor à força, a gente aprendesse a usar essa energia? Eu lembro de um amigo que sempre ficava ansioso antes de apresentações na faculdade. A noite anterior era um tormento. Ele ensaiava 1000 vezes, imaginava todos os cenários ruins, quase não dormia. No dia seguinte chegava esgotado. Até que um dia ele percebeu: se já tô cheio dessa energia, por que não usar ela a meu favor? Em vez de gastar se preocupando, ele começou a usar a ansiedade como combustível para se preparar melhor. Organizou os pontos que queria falar, ensaiou em voz alta, anotou perguntas que poderiam surgir. A ansiedade não desapareceu, mas mudou de lugar. De inimiga virou aliada. Um colega do trabalho me disse algo parecido. Ele contava que antes de reuniões grandes, sentia como se tivesse tomado 10 cafés. Um nervosismo que quase tremia nas mãos. No começo ele odiava aquilo, mas depois começou a pensar: se o corpo está com essa energia toda, é porque isso importa. Então vou usar isso como foco. E passou a entrar nas reuniões com mais atenção, mais alerta. A energia que antes travava, agora ajudava. É como fogo. Se você solta sem controle, destrói. Mas se você coloca na lareira, aquece. Se coloca no fogão, cozinha. O fogo em si não é bom nem ruim. Depende de como você usa. A ansiedade é esse fogo. Se você só tenta apagar, ele fumaça e incomoda. Mas se aprende a canalizar, pode ser útil. Te dou um exemplo simples. Um familiar meu sempre ficava ansioso antes de viajar. O coração acelerava, a mente inventava tragédias, avião caindo, mala perdida, atraso, até que ele começou a transformar isso em checklist. Pegava um papel e escrevia tudo o que poderia dar errado e ao lado o que poderia fazer para se prevenir. Mala pronta, documentos revisados, rotas alternativas. No fim, a viagem ficava muito mais tranquila. A ansiedade virou organização. E não precisa ser só em momentos grandes. Às vezes é no dia a dia mesmo. Eu conheço gente que, quando sente a ansiedade crescendo, usa isso como gatilho para se mexer. Vai caminhar, arruma um quarto, organiza uma gaveta, cozinha algo. E o que acontece?
O corpo entende que aquela energia finalmente foi usada. É como dar uma saída para a pressão acumulada. Claro, não estou dizendo que é fácil, porque na hora, a primeira vontade é fugir ou se encolher. Mas quando você muda a pergunta de como eu paro isso para o que eu posso fazer com isso, a relação muda. Você não está mais brigando com a ansiedade, você está direcionando ela. É como um rio. Se você tenta barrar, ele transborda e causa estrago. Mas se você constrói canais, a água que antes ameaçava inundar vira força para girar turbinas, gerar energia, trazer vida. A ansiedade é esse rio bruto. Não dá para secar o rio, mas dá para canalizar. Um conhecido meu me disse uma frase que nunca esqueci. Quando a ansiedade aperta, eu corro. Literalmente. Ele calça o tênis e sai para correr ou caminhar. Ele dizia que parecia que o corpo entendia. Ah, é para isso que eu estava me preparando. E quando voltava, cansado de verdade, o coração já não batia de nervoso, mas de exercício. A energia tinha encontrado saída. E sabe o que é mais interessante? Quando você começa a enxergar a ansiedade como combustível, ela perde parte do peso. Porque em vez de pensar, eu tô travado, não vou conseguir, você passa a pensar, essa energia pode me empurrar. E isso faz diferença. Ansiedade só existe porque você se importa. Você não fica ansioso por coisas irrelevantes. Se ela aparece é porque algo importa para você. Um projeto, uma conversa, um relacionamento, um sonho. Então, em vez de brigar com ela, agradece. Ok, entendi que isso é importante. Agora, deixa que eu use essa energia. Transformar a ansiedade em movimento não significa que você vai gostar de sentir. A ansiedade continua sendo desconfortável. Mas significa que você não precisa ser refém dela. Você pode virar o jogo. Da próxima vez que sentir aquela energia crescendo, tenta pensar: como eu posso usar isso agora? Talvez seja se preparar melhor, talvez seja levantar e se mexer, talvez seja organizar um plano, talvez até seja transformar em arte, em escrita, em música. O importante é não deixar parado, porque parado pesa. Em movimento, transforma. No fim, ansiedade não é só peso, é também força. Cabe a você decidir se vai se afogar nela ou usar para remar. Uma das coisas mais pesadas da ansiedade é a sensação de solidão. É acreditar que só você sente aquilo, que só você passa por aquele sufoco, que ninguém ao redor entenderia. E aí, você cala, engole, segura o sorriso por fora enquanto por dentro parece que está desmoronando. Mas a verdade é que você não está sozinho. Nunca esteve. Existe muita, mas muita gente sentindo coisas parecidas. Só que, assim como você, elas também acham que estão sozinhas. E quando cada um se cala, a ansiedade cresce no silêncio. Eu lembro de um amigo que sempre escondia as crises dele. Ele dizia: ninguém vai entender, vão me achar fraco. Até que um dia, ele resolveu abrir o jogo com um colega de confiança. Contou como se sentia. E, para surpresa dele, ouviu: cara, eu sei exatamente o que você está falando, porque eu também passo por isso. Foi um choque, porque, de repente, o peso que parecia só dele se mostrou coletivo. Aquilo mudou a forma como ele encarava a própria ansiedade. Um colega me disse que só conseguiu começar a lidar melhor com os sintomas depois de participar de um grupo de apoio. No começo, ele tinha vergonha, mas quando ouviu outras pessoas descrevendo as mesmas sensações, percebeu que não era um caso isolado. Ele fazia parte de algo maior, e isso trouxe alívio. Um familiar também me contou que, para ele, o que mais ajuda é simplesmente ter alguém que escute sem julgamento. Não precisa de conselhos prontos, não precisa de frases feitas como fica tranquilo ou não pensa nisso. O que ele queria era só ser ouvido. Só alguém que dissesse: eu entendo, tô aqui. Às vezes, isso é tudo que precisamos. É por isso que a comunidade importa tanto, porque quando a gente fala, a dor perde força. É como se você estivesse carregando uma mala pesada e, de repente, alguém segura junto por alguns metros. A mala não desaparece, mas o caminho fica menos cansativo. E sabe o que é mais bonito? Quando você compartilha sua história, não ajuda só a si mesmo, mas também quem ouve. Quantas vezes você já leu ou ouviu alguém falar algo que parecia descrever exatamente o que você sentia? Esse momento é quase um alívio. Ufa, não sou só eu. É isso que a partilha faz. Ela cria pontes invisíveis entre as pessoas. Mas não é só sobre a comunidade externa. Existe também a comunidade interna, que é a forma como você se trata, a gentileza consigo mesmo. E aqui entra algo que quase ninguém pratica: autocompaixão. A ansiedade adora quando você se culpa por estar ansioso. É como um ciclo. Você sente ansiedade, fica mal, se julga por estar assim, a ansiedade aumenta. É o que chamam de meta-ansiedade. A ansiedade da própria ansiedade. E isso é cruel.
O caminho é quebrar esse ciclo com gentileza. Em vez de dizer, eu sou fraco por estar ansioso, tentar dizer, eu tô humano por estar ansioso. Em vez de se punir, se acolher. É como se você fosse o seu próprio amigo. Se um amigo chegasse até você dizendo, tô mal, tô ansioso, você julgaria ele? Não, você ouviria, acolheria, diria que vai passar. Então por que não fazer isso consigo? Um conhecido me disse que começou a praticar isso repetindo uma frase simples, sempre que a ansiedade aparecia. Não tem nada de errado comigo por sentir isso agora. Parece pouco, mas muda o olhar. Em vez de brigar com o que sente, ele começou a aceitar que era parte do processo. E só essa aceitação já diminuía o peso. Gentileza consigo mesmo não significa se acomodar. Significa se tratar com o mesmo cuidado que você teria com alguém que ama. E no meio da ansiedade, isso faz toda a diferença. Então, sim, comunidade externa é fundamental. Amigos, família, grupos, espaços de acolhimento. Mas a comunidade interna também é. A voz que você escolhe usar consigo mesmo. Se essa voz for sempre de julgamento, a ansiedade ganha. Mas se essa voz começar a ser de cuidado, ela perde força. E sabe o que é mais forte ainda? Quando essas duas comunidades se encontram. Quando você consegue se tratar com gentileza e também se abrir com os outros. Nesse ponto, a ansiedade pode até continuar existindo, mas ela não manda mais em você. No fundo, todo mundo precisa de companhia. Precisa de gente que olhe nos olhos e diga, eu sei como é. Precisa também aprender a olhar no espelho e dizer, eu sei como é, e mesmo assim, eu me aceito. É isso que transforma. A ansiedade não desaparece do nada, mas compartilhada e acolhida, ela fica mais leve. Depois de tudo que a gente conversou até aqui, eu quero que você respire fundo por um instante. Sério. Se puder, inspira devagar, segura um pouquinho e solta com calma. Só isso já muda alguma coisa. Porque no fim, a ansiedade não é um inimigo invencível. Ela é só um alarme barulhento, um visitante inconveniente, um fogo que às vezes sai do controle. E se tem algo que eu quero que você guarde dessa conversa, é que você não está sozinho. Nunca esteve. Eu sei que, no meio de uma crise, parece que o mundo inteiro está contra você. Parece que ninguém entende, que ninguém passa pelo que você passa. Mas a verdade é que existe muita gente sentindo o mesmo. A diferença é que a maioria não fala. E é por isso que é tão importante a gente conversar sobre isso aqui. Você não precisa vencer a ansiedade de uma vez. Não precisa acordar amanhã e se tornar outra pessoa. O caminho não é feito de saltos gigantes, mas de passos pequenos. Uma respiração consciente no meio do caos, um pensamento colocado no papel para aliviar a mente, um momento de presença, sentindo o agora. Esses pequenos gestos são sementes de paz. E paz não significa nunca mais sentir ansiedade. Significa aprender a viver mesmo quando ela aparece. É olhar para dentro e dizer, ok, eu tô ansioso, mas eu continuo aqui. Eu continuo dono da minha história. Eu continuo capaz de seguir em frente. Eu sei que pode ser difícil acreditar nisso nos dias mais pesados. Mas lembra, toda tempestade passa, todo alarme silencia, toda onda recua. Você já enfrentou outras vezes e todas passaram. Essa também vai passar. E mais, você não precisa carregar isso sozinho. Procure companhia, procure apoio. Pode ser um amigo, um familiar, pode até ser um espaço como esse, onde a gente conversa sem julgamento. Ansiedade se alimenta do silêncio, mas perde força na partilha. E não esquece da gentileza consigo, porque se você só se julga, só se culpa, você dá ainda mais munição para a ansiedade. Então, tenta se tratar como trataria um amigo querido. Se fosse ele que chegasse até você dizendo, eu tô mal, você não diria que ele é fraco. Você acolheria. Faça o mesmo consigo. A paz não vai chegar de repente, mas vai chegando aos poucos. No ritmo da sua respiração, no ritmo das suas escolhas diárias, no ritmo da sua coragem de continuar mesmo com o coração acelerado. E olha, se em algum momento você sentir que está esquecendo disso, volta aqui, escuta de novo. Porque essa conversa não é só minha, é nossa. É um lembrete de que somos humanos, imperfeitos, mas fortes. Então, respira fundo. Você está aqui, você está vivo. E isso já é uma vitória. Um passo de cada vez. Sempre um passo de cada vez.